Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita e hoje com 3 questões do Livro dos Espíritos, o livro número 2, capítulo número 7, que vai falar sobre o idiotismo e a loucura. Um tema muito relevante para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, diante da doutrina espírita, que traz toda essa explicação, traz todo esse conhecimento para que possamos refletir na nossa vida, nas questões que nos cercam. Então, antes de darmos início aos estudos dessa semana, nós vamos iniciar com a prece de abertura. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai da vida, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. Mentalizemos também o nosso Mestre Jesus, que tanto nos inspira, nos direciona através do seu evangelho de amor. Também agradecemos ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, aos benfeitores que nos inspiram, que estão sempre a nos auxiliar no fortalecimento, através da nossa conduta, da nossa postura, pois é isso que atrai os benfeitores para conosco. Então mentalizemos toda essa harmonia, toda essa paz, toda essa condição de aprendizado no nosso íntimo, e que também toda essa energia, toda essa vibração amorosa possa estar no nosso lar, ampliando a condição de equilíbrio dentro da nossa casa, harmonizando todos aqueles que estão conosco, e assim, nessa comunhão de pensamentos, vamos pedindo licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Como dissemos, são 3 questões, onde Kardec está questionando ao plano espiritual, os instrutores, sobre a condição do idiotismo e da loucura. Por que tem pessoas que nascem com essas limitações intelectuais, com esses déficits cognitivos, e a gente pode pensar, qual a utilidade do progresso espiritual de um espírito se ele está ali tolhido, dessa condição, dessas limitações intelectuais? Será que ele está progredindo? Será que é uma encarnação nula para esse espírito? O que acontece quando um espírito nasce nessa condição de ausência da cognição? Então vamos ao entendimento e à compreensão que os instrutores nos trazem. Na questão 371, Kardec pergunta: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? E eles respondem: não,
Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que nós pensamos, e que sofrem insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então, aqui Kardec está perguntando, né, se os espíritos que nascem numa condição de loucura, né, de idiotia, se ele é um espírito de natureza inferior, e eles respondem que não. Essas limitações mentais não significa, né, que o espírito é de uma natureza inferior. Ele é um espírito, como todos nós. É um espírito imperfeito, mas não quer dizer que ele é de uma natureza inferior. Sabemos, né, que muitos espíritos que vêm nessa condição são espíritos extremamente inteligentes e que também, né, sabemos que a inteligência já é um sinal de uma certa evolução, porque à medida que vamos adquirindo, né, o nosso progresso, a nossa inteligência ela vai evoluindo e vai aumentando, tanto intelectualmente como moralmente. Então, se o espírito vem nessa condição de loucura ou do idiotismo, não necessariamente ele é um espírito de natureza inferior. Essas limitações mentais, elas vêm em decorrência, né, de que há uma circunstância que eles podem ter usado de forma equivocada essa inteligência, a qual eles já tinham um domínio dessa inteligência e fizeram mau uso dela, né? Muitas vezes vieram, né, numa condição de ajudar o progresso, o crescimento da humanidade e não o fizeram, ou que usaram a inteligência para oprimir ou prejudicar o próximo. Então, não é uma questão do espírito ser de natureza inferior, não, ele pode já estar numa condição de evolução e de ser um espírito intelectualmente já bem posicionado, que já passou por alguma condição de ter condição de fazer bom uso dessa inteligência e não o fez no momento em que foi concedido essa oportunidade. Então, seria uma expiação para esse espírito. E essa expiação, ela é uma educação para a alma, para que ele possa se educar nos erros cometidos, né? Valorizando os dons e os talentos, né, que outrora ele não soube utilizar. Então, ele vem ali com uma parte orgânica debilitada, né, com essa insuficiência dos meios, né, da capacidade intelectual, e ele não consegue ali manifestar a inteligência que já existe naquele espírito. E, então ele vem, como ele fala aqui, né, do mesmo modo que o mudo, ele vem nessa condição de não poder falar. Não quer dizer que o espírito não fale, né? É que o aparelho fonador dele ali veio com essa debilidade e ele não consegue se comunicar em relação a isso. Vamos ver na próxima questão, na 372. Qual é o objetivo, né, da providência de Deus criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Né? Qual é o objetivo? Né? O que Deus espera com isso? E eles respondem: são os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade
de que se encontram de se manifestar por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. E tem mais uma questão dentro dessa mesma pergunta. Não é exato dizer, então, de que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? E eles respondem: jamais dissemos que os órgãos não tivessem essa influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades, e aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, e isso não impedirá que seja um bom músico. E aqui também tem um comentário de Kardec, né? Nós vamos fazer a leitura e depois vamos fazer alguns esclarecimentos. Esse é o comentário de Kardec. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta, né? Ele supera o obstáculo que lhe impõe a matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência, tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos. Nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, aqui dentro dessa questão número 372, tem dois pontos que nós vamos abordar. O primeiro, né, ele está perguntando aqui qual é o objetivo de Deus, né, criando esses seres, né, com essa condição de limitação intelectual. Então, a explicação é que eles estão sofrendo uma punição. Então, eu coloco entre aspas, né, uma educação. Eles estão se reeducando, porque estão ali tendo que passar o constrangimento pelos equívocos cometidos em vidas passadas. O espírito é inteligente, ele tem a questão da inteligência, mas ele está ali contido, limitado em um corpo que tem um aparelho que suprime essa condição e ele não tem como manifestar a sua inteligência. E eles precisam vir nessa condição para que eles possam expiar os seus erros, para que eles tenham, apesar, né, de parecer que ali não está tendo um progresso, eles tenham a oportunidade de crescer e evoluir, porque o espírito ele se constrange, né? Ele aceita esse planejamento reencarnatório, mesmo dotado de muito intelecto, ele aceita passar por essa condição. Então, ele ali tem, na questão da humildade ou na questão de consciência, sabendo que vai ter que passar por aquela situação, e ele aceita. Ele vem expiar os seus erros para ter a oportunidade de crescer e evoluir. Então, Deus sabe da razão justa e necessária para que esses espíritos venham nessa condição. Então, não é ao acaso, né? Não existe ao acaso na lei da justiça de Deus. E na segunda ele está dizendo, né? Ele faz essa comparação, né, dos órgãos, né? É não exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Está perguntando, né? Então, os órgãos influenciam na capacidade da inteligência?
E eles vão responder. Os órgãos, eles têm uma influência na manifestação, né, de externalização da manifestação do espírito, mas não são eles que dão as faculdades do espírito. Então, não é o nosso cérebro orgânico que dá a nossa inteligência. A inteligência é uma faculdade do espírito, né? É uma faculdade que vai crescendo ao longo das reencarnações e que vem inata no espírito. Só que nós precisamos do órgão físico, né, da questão neuronal, cerebral, para que a gente possa, né, ter essa condição de expressar a nossa inteligência. Quando nós viemos com essa condição do déficit cognitivo, por desarranjo nessa estrutura neuronal, aí o espírito está constrangido a não conseguir se manifestar naquele órgão. Aqui ele fala, né, sobre um bom músico. Ele é um bom músico, mas se ele está com um aparelho, com um equipamento, né, um instrumento com defeito, dali não se tira boa música. Não quer dizer que o músico não é bom. Então, acho que com esse exemplo, a gente consegue bem entender isso. Então, quando os órgãos estão perfeitos, o espírito tem mais condições de externar as suas faculdades, né? Entre aspas, não totalmente, porque o corpo ele traz para nós uma limitação da livre manifestação do espírito. Então, o nosso corpo físico, ele meio que abafa o nosso espírito, e aqui, né, na nossa existência, na nossa encarnação, a gente não tem toda a nossa consciência espiritual, porque nós temos o peso do corpo físico, né? Mas quanto mais saudáveis são os nossos órgãos, mais condição o espírito tem de externar ali as suas faculdades. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, da condição da fala, né? Eu estou falando porque o meu aparelho fonador, ele me permite falar, externalizar todo o som, né? Então, eu articulo o meu pensamento e eu consigo externalizar porque eu tenho o aparelho fonador que me permite essa condição. No caso dos mudos, ele já não teria essa condição, porque viria com esse aparelho fonador com uma deficiência ou uma impossibilidade total. Então, acho que assim a gente consegue entender bem, né, o que diz essa questão número 372. Então, vamos para a última questão. E Kardec pergunta: qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem e nem mal, não podendo progredir? E eles respondem: é uma expiação imposta ao abuso que fizeram das suas faculdades. É um tempo de prisão. E ele continua perguntando, né, dentro dessa, uma outra questão. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Eles respondem: sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele abusa. E aqui o outro comentário de Kardec. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. Os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta, frequentemente para eles, uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações
Eles são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como é o coxo pelas pernas e o cego pelos olhos. Então, aqui também tem duas, questões dentro dessa. E a primeira ele pergunta qual é o mérito, de uma existência para aquele que tem que passar por essa condição. Ele não pode fazer nem o bem nem o mal. Como que ele vai progredir, então, nessa situação? E eles respondem, é uma expiação imposta. Então, certamente, é possível, sim, que ele progrida, porque aparentemente estão paralisados no progresso, mas isso é só aparentemente, porque a gente olha sempre pelos olhos do mundo material. Então a gente acha que aquele espírito não está progredindo, porque ele não pode ali se manifestar, mas ele progride sim. Ele está progredindo, e ainda que lentamente, porque ele a expiação ela é impulsionada pela força da lei, pela força divina da lei de Deus. Então, como ele fala, a situação que ele passa ali de estar constrangido naquela situação, ele está trabalhando internamente, espiritualmente, o constrangimento da condição que eles impuseram quando tiveram a oportunidade dessa superioridade intelectual. Então, eles tiveram a superioridade intelectual, mas a condição da moral estava ainda equivocada. Então, eles vêm nesse corpo limitado e esse corpo limitado, ele não deixa a manifestação do homem vigoroso, e ele está ali comprimido, ele está constrangido naquela situação. E como dissemos, no planejamento reencarnatório, ele aceita vir nessa condição para expiar os seus erros. Então, ele se coloca ali naquela condição. Então, para a dinâmica de Deus, nada para, nada fica estagnado, nem essas reencarnações, É um processo de despertamento da luz interior, para que ele possa avançar nas questões dos valores maiores. Então, ele está limitado na questão intelectual para que o espírito avance, para que ele desperte uma luz interior e ele avance nos valores morais. E o mérito dele, quanto o mérito é grande para o espírito que recebe a dor no seu caminho. Então, aquele que se coloca em passar pela condição do idiotismo, ele está recebendo muita dor aí no seu caminho. Ele se colocou nessa dor. Então, o espírito se coloca nessa dor, e quanto maior é a dor que o espírito coloca no seu caminho, passar a existência toda nessa condição, quanto maior é essa dor, maior é o mérito. Então, sim, há um progresso, e como foi dito, nada para na dinâmica de Deus. Então, na dinâmica de Deus, na justiça de Deus, nada está estacionado. Então, quando olharmos para os nossos irmãos, que estão aqui conosco nessa condição, vibremos por ele, para que ele encontre sempre o equilíbrio de continuar, de não desistir, vibrações, preces, para que ele busque nessa força interior, porque ali o corpo está limitado, mas o espírito não é aquele corpo. O espírito, ele emana muito mais do que aquilo que a gente visualiza, o corpo físico.
Então, esse espírito, né, ele, quando desencarnar, ele vai ver o progresso que ele fez, né, por ter passado por essa dor, por essa expiação. Então, confiemos, né, e a doutrina espírita nos traz a consolação e a esperança. Através desses entendimentos, né, nós vamos tendo sempre a esperança do nosso progresso e dias mais felizes. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.